171. Kiren Saga Capítulo 573. Um esquema sombrio. Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. As coisas aconteceram em rápida sucessão nos últimos 3 dias. Em Wither 1, o Wolfur trabalhou com os companheiros na restauração de peças de um machado conhecido como Wiltrad, que é considerado um tesouro cultural em Skyrim, especialmente para os companheiros. Quando eles conseguiram uma pista sobre o primeiro fragmento sendo enterrado em algum lugar ao norte de Wither 1 em Dustmanskirn, o Wolfur e Farkas embarcaram na missão juntos e durante a escavação, eles foram emboscados por um grupo chamado Mão de Prata. Este grupo é formado por caçadores de lobisomens que estão cientes do segredo de que o círculo interno dos companheiros é um covil de bestas. Ainda mais, aqueles Mãos de Prata já foram companheiros há muito tempo, antes de uma tentativa fracassada de acabar com a tradição de licantropia dos companheiros, caçando as bruxas responsáveis por isso. Depois de serem rebaixados ao nível de bandidos comuns, eles não em Riften. A Guilda dos Ladrões estava lentamente construindo poder em 2 frentes divididas. Os que bajulavam Maven eram Mercer Frey e seus lacaios. Enquanto a divisão não era clara para os estranhos e mantida a portas fechadas, Mercer estava acumulando lentamente o apoio de Maven Blackbriar e seus associados. Por outro lado, Delvin Mallory estava ficando fora desses negócios e manteve contato próximo com Interol por meio de Sparrow, Julanar. Falando nisso, ela estava fazendo trabalhos para Mercer e Delvin que variavam de pequenos roubos a grandes assaltos. Ela até aprendeu a falsificar livros contábeis, tentar fraudes, subornar pessoas e obter apoio dos miseráveis pobres. Após o incidente na propriedade Goldenglow, Julanar deveria ser convocado por Maven para outra oportunidade de negócio, mas Maven estava muito ocupado com Riften. Em Winterhold, o progresso foi simplesmente sem precedentes, então não há necessidade de mencionar como o capitalismo é a coisa mais perfeita que já aconteceu à humanidade por lá. Por outro lado, Aline estava lidando com a situação de guerra que se formava fora do forte quando ouviu sobre alguns acontecimentos estranhos. Parece que os 2 exércitos dos Imperials e dos Stormcloaks pararam sua marcha em uma situação bizarra de nem lutar nem recuar. Como titular de um distintivo oficial do cargo, Alina seguiu em frente com uma equipe de elite composta por Isa, Miren, Miranda e ela para investigar. Lá, eles encontraram os 2 exércitos bebendo juntos. Sim. Bebendo, dançando e comemorando. João mencionou que cuidará de qualquer luta que aconteça no porão, mas Alina sempre imaginou que algo brutal aconteceria. Não 2 exércitos completamente submersos em álcool e embriaguez. Uma vez que ela tentou olhar em volta, ela encontrou uma mulher de aparência muito agradável andando pelos 2 exércitos seminuéis, certificando-se de que todos estivessem mais bêbados do que já estavam. Isso, claro, é Vênus, a manifestação de Lust. Alina reconheceu a aura de Lust. Imediatamente ordenou que ela voltasse para o Interol enquanto ela encontrava os comandantes dos 2 exércitos e os atestava por quebrar o acordo de paz com o Interold. No resto de Skyrim, a situação da guerra estava parando devido ao inverno, mas isso não impediu que a influência de Interold se espalhasse. O Palio e Astmarch eram principalmente território de EDC e o que veio a seguir foi a decisão de se mudar para o Iterum Jalmarch, mas João não queria dar esse passo sem consultar Vitoria Vici. Longe de João e de todas as travessuras de negócios, Nil Sartal estava tendo uma noite tranquila de inverno enquanto João Ra estava sentado do lado de fora de sua mansão contra uma fogueira enquanto lia uma mensagem dirigida a ele que chegou de Dawnstar. Pai. Alina. Minha filha. O que te traz nesta hora? Aparecendo diante de João Ra estava sua nora, Alina. Ela parecia estar vestindo uma grande capa de pele e ainda vestindo 2 espadas em seu lado esquerdo. O olhar em seu rosto mostrava um vazio e uma miríade de pensamentos. Parece que você precisa de uma bebida. João Ra brincou. Qualquer coisa boa? Hidromel. Bem. João não tem mais bebidas em casa, então. Hidromel é. Alina juntou-se a João Ra na fogueira e bebeu o hidromel da garrafa,
deixando de lado todas as suas boas maneiras. Você parece pior do que eu. Conrad disse. Pai, você está aposentado. Na verdade, eu fui um oficial, um espião, um fugitivo um bandido em algum momento. Conrad disse e fez uma cara fria, mas nunca pense que a paternidade é algo tão fácil. Entre esses dois demônios de pernas, prefiro ser jogado de volta na guerra. Conrad então riu com Alina enquanto ele reclamava de Thoridun. Pai, você e eu sabemos que criar Thoridun não pode ser comparado ao que eu faço. E isso criando Jon. Ah, eu não gostaria de fazer isso, então. Vou calar a boca. Conrad bebeu um pouco e perguntou, onde está aquele meu filho feio? A última vez que o vi, ele disse que vai se misturar com a Dark Brotherhood ou algo assim. Assim que ela mencionou a Dark Brotherhood, Conrad cuspiu o licor que bebeu no fogo do osso, fazendo com que parecesse algum tipo de sopro de dragão. Isso não é hidromel. Alina apontou para a caneca de Conrad. Tosse vodka. Ele disse enquanto limpava a garganta. Você acabou de dizer a Irmandade? Alina assentiu ao encontrar a garrafa de vodka por perto e começar a encher sua caneca com ela. Porque ele se misturaria com eles. Ele disse que a Irmandade é uma das 4 facções que ele precisa assumir para garantir. Ela fez 2 aspas com os dedos. Destino. Bah. Conrad parecia chateado com isso, mas não muito chateado. Pai? Não, apenas. Eu fui lembrado pela maldita Irmandade apenas por esta carta e agora você está me dizendo que Jon quer entrar em contato com eles. Eu não consigo entendê-lo. Conrad disse acenando com a carta que ele tinha. O que há com a carta? Aline perguntou. Apenas um velho amigo. Conrad disse com desdém. Pai, eu só vim te perguntar. Eu sei. Conrad acenou com a cabeça. Você quer saber sobre a Irmandade? Eu confio em Jon com um monte de coisas, pai. É quando ele é conduzido assim, eu também não consigo entendê-lo. Alina disse abaixando a cabeça enquanto observava o fluxo da bebida que ela derramou na caneca. Eu sei. Conrad acenou com a cabeça. Você está certo. Esta carta é de um amigo que costumava ter a ver com a Irmandade. Bem, antes de traí-los, eu acho. Nós. Alina estreitou os olhos. Sim, nós. Meu amigo e eu éramos 2 almas encalhadas que travaram guerras em nosso rastro e guerras em nossos pesadelos. Eu conheço da guerra, a Grande Guerra. Ele era um herói. Um esquecido. Ou para ser mais preciso, ele era alguém cujo nome nunca foi esquecido em primeiro lugar. Mas ele é um bom amigo. Ele acabou de chegar em Skirin lá em Dawnstar. Ele não está visitando. Não, ele parece estar perseguindo algum tipo de tesouro. Assim como Jon, há sempre um troféu que o guia. Conrad disse e riu, mas Tyr foi encontrá-lo. Entendo. Então, o que vocês dois fizeram com a Irmandade? A pergunta de Alina fez com que o rosto de Conrad escurecesse e suas expressões desmoronassem. Doloroso. Não. Memórias odiosas vieram à tona. O poder sempre tem um preço. Eu odeio essas palavras, mas para adquirir um poder que você não deveria ter, você precisa fazer coisas. Coisas das quais você pode não se orgulhar. Eu queria reviver a tradição dos Cavaleiros do Dragão. Eu acertei um beco sem sair daí, assim como meu filho. Fiz um acordo com um príncipe daédrico. Faça 7 tarefas, consiga o que deseja. Trabalhos de boirá. Certo. Eu estava em Rock naquela época, Jon, e você tinha cerca de 7 ou 8 anos. Não pude vir para Skirin porque não era forte o suficiente para enfrentar nossos inimigos e prometi de adquirir isso poder que manteria ela e Jon seguros. Naquela época as coisas costumavam ser muito simples. Fique poderoso, resolva seus problemas, vá para casa. Conrad olhou para o céu estrelado enquanto se lembrava dos velhos tempos. Boiá não é tão ruim em Rock. Em uma terra submersa por esquemas políticos e assassinatos de vez em quando, as pessoas se acostumaram com o príncipe das conspirações. O negócio não foi nem de longe ruim. Eu consegui matar 7 pecadores que causou muita dor às pessoas. Os primeiros 5. Eles eram os mais fáceis de matar.
Então eu encontrei meu velho amigo e nossas missões se entrelaçaram. Ele atuou como a frente, eu agi como a sombra. John Hardy continuou contando ali na história de suas primeiras 5 mortes como trabalhos para Boiá. Ele era silencioso, reticente e suas ações salvaram centenas de vidas. Ele até conseguiu salvar um reino e fazer algumas das escapadas como o que seu filho está fazendo agora. Quando a história chegou à parte em que ele se encontrou com seu velho amigo, ele parou por aí. Garota esperta. Você está me embebedando para falar? Eu nem te dei bebida, pai. Ela disse com um leve sorriso. Tudo bem. Ele se levantou inabalável mesmo com a quantidade que bebeu e tirou a neve de seu ombro. Te conto o resto da história depois. Quando? Aline ligou. Quando João chegar. Ele vai precisar saber disso em algum momento. João deixou Aline em um penhasco, deixando-a um pouco abatida. Um sorriso travesso apareceu em seu rosto quando ela decidiu dar a ele um spoiler por conta própria. João encontrou o caixão da mãe noite. Ela disse. João parou de andar e se virou para ela. A velha senhora da sorte. Ele então ergueu a carta na mão. Eu já sei. TSK. Isso não é justo. Ah. Tipali, SharePoint Serana voou para trás como uma boneca de pano e atingiu a parede da montanha. Ainda animada como sempre e mal ferida, ela surgiu novamente mostrando presas e brandindo garras. Literalmente. Eu nunca vou quebrar. Ela gritou enquanto avançava mais uma vez. Boa sorte com isso. João estava sentado com a grande alabarda descansando em seu ombro assistindo Serana lutar. Ou apenas balançar seus braços e corpo cegamente. Ela é uma bagunça. Até Nefertiti teve vergonha dela. Um leitor ávido por toda a sua vida, uma entidade poderosa com poderes que ela nunca usou antes. O que você acha do nível de poder dela? João perguntou. Definitivamente mais poderoso que Alina, mas ainda mais fraco que você, Oma. Realmente, mas Alina a derrotaria em 5 segundos. Talvez menos. Ela está em todo lugar. Eu posso ouvir você. Num acesso de raiva, Serana carregou uma pedra e jogou-a no oponente que enfrentava. Ele evitou com bastante facilidade e até atingiu a pedra com um raio que a quebrou em pedaços. Serana aproveitou a chance e usou a poeira da pedra quebrada como cobertura para correr em direção ao inimigo e destruí-lo com suas garras. Mas ela perdeu. Ela está aprendendo pouco a pouco. Tanto João quanto Nefertiti estavam descansando onde estavam enquanto observavam Serana lutar contra um sacerdote dragão. Este era o sacerdote do dragão enterrado acima da montanha de SharePoint, Cruzes. Maldito seja. Ela liberou sua raiva e estava prestes a se transformar em um Lorde Vampiro, mas usou orgulho, imediatamente perturbou sua transformação. Sem modo besta, essas são as regras. Ele disse. Para Oblivion com suas regras. Ela o amaldiçoou com raiva, mas Cruzes atingiu seu rosto com uma bola de fogo, fazendo-a voar para trás novamente. Olhos no prêmio, pequenas presas fofas. João disse e voltou a acariciar Nefertiti. Serana estava em uma situação difícil desde que foi sequestrada pela segunda vez por João. Pela primeira vez, ela o ajudou a se afastar de seu pai para deter a profecia, mas desta vez, João a levou à força e astúcia forçou a se separar de Gula. Serana não entendeu completamente o que é Gula, mas ela sabia que ela possuía poder e se ela combinasse esse poder com o dela como filha de Koldarbor, ela seria mais poderosa que seu pai e talvez o forçasse a parar. Essa foi sua estimativa simples. Mas ela sabia no fundo que não poderia enfrentar seu pai sozinha. Ela é muito inexperiente. Uma mera princesa leitora nunca será páreo para o homem que liderou exércitos e venceu guerras enquanto se tornava tão faminto por poder a ponto de sacrificar sua filha e esposa a um príncipe Daedric. Tal injustiça era algo que ela estava disposta a enfrentar da maneira mais estúpida, mas agora que ela está nas mãos de Jun, seus planos descarrilaram enormemente. O louco até a colocou em uma luta contra um sacerdote do dragão, o auge dos mortos-vivos na antiga magia nórdica. Ela normalmente não seria capaz de lutar contra algo assim sozinha, mesmo com sua velocidade e poder, ela é muito inexperiente.
Mas é aí que João entra. Ele vê potencial, começa a cultivá-lo. Em uma hora, Crozes não foi mais capaz de enfrentá-la, pois ela se acostumou com seus ataques e o derrotou por um triz. Bom trabalho. João aplaudiu sem sair de seu lugar. Serana estava tão chateada com ele que nem se incomodou em olhar para o rosto dele. Ainda assim, olhando para o inimigo que ele derrotou, ela percebeu que havia prejudicado tanto aquele homem ao subestimar o que ele era realmente capaz. Quando ela começou a lutar contra o dragão Priest, João começou a lutar contra o dragão Oxerpuint sozinho. Sem gula, sem ganância, sem orgulho, sem ira, sem lust. Ele simplesmente agarrou sua alabarda matadora de dragões e foi contra o dragão com ataques, feitiços e gritos até que o dragão estivesse morto antes de terminar a luta com o dragão peste. Todo esse tempo, João estava sentado na caveira do dragão e apenas observando-a ser espancada e humilhada. Para um mortal, como você adquiriu todo esse poder sozinho? Ela finalmente fez a pergunta e coçou o cérebro. Este humano, seu poder, sua força, um Dragonborn, um homem de muitos mistérios, um monstro entre sua espécie. O que ele é? O que ele quer com ela? Como ele é tão poderoso? Existem duas maneiras de adquirir poder. João se afastou da caveira do dragão e pulou caminhando em sua direção. O primeiro é a procurá-la. Você pode encontrá-la com um príncipe daédrico, uma entidade, um mestre. Sempre que você a encontrar, terá que pagar por seu preço e é seu. Você pode viver seus arrependimentos depois ou em um conto de fadas de quão poderoso você se tornou. João esfregou sal sem rodeios em todas as suas feridas. Afinal, ela foi oferecida a Molagbal dessa forma. O segundo método é fazer o poder, tirá-lo pela força e ser seu mestre, seu dono. Ele disse enquanto flexionava. E você quer dizer que você é do último tipo? Ela olhou para ele sem graça. Sim, mais ou menos. Isso não significa que eu não recebi poderes dos Daedra antes. Mascute Littlefangs, há uma grande diferença entre algo que você tem que pagar, uma dívida, um empréstimo, e entre algo que você merece, uma recompensa, um prêmio. João disse, nós compensamos com o que recebemos, mas o mais importante é que não nos metemos em águas de merda. E o que você quer de mim? Ela perguntou. Simplesmente, eu quero tirar você da água de merda. Eu sou uma espécie de alma caridosa. João disse elogiando a si mesmo. Isso não significa que você não vai fazer algo em troca. Serana juntou os braços esperando que ele dissesse. Em troca de curá-lo de um estranho caso de vício, colocá-lo em forma e ver através de seu caso de família. João deu um passo mais perto de Serana e a encontrou cara a cara no mesmo nível. Você vai se tornar orador para o ouvinte da Dark Brotherhood. Kirin Saga capítulo 574 definindo os estágios. Estar no controle é uma espécie de obsessão para João. Sua confiança se estende apenas àqueles a quem ele testou e sempre suspeitaria de qualquer pessoa ou coisa que ele não levasse em consideração. Mas hoje, a confiança de João estava prestes a ser posta à prova. Ele finalmente começou a apertar os botões para acabar com os cenários. Na pousada Bannerei Mar de Oiterum, João olhou para os clientes enquanto eles bebiam, brigavam e bebiam novamente entre risos, vômitos e olhares secretos para as garçonetes. Ou mesmo toques para aqueles que eram desprovidos de vergonha e boas maneiras. Você está aguentando bem? Ele perguntou à garota sentada no canto escuro. Irritada, nauseada e claramente fora de seu habitat, Serana parecia um lobo faminto em cada canto e frequentador, segurando o desejo de persegui-los e torcer seus pescoços, drenando-os de todo o sangue. Mas ainda assim, não é o sangue que vai acalmá-la, na verdade, vai deixá-la ainda pior. Sua situação ruim agora era porque ela se esgueirou atrás de João e atacou um homem em um beco e se não fosse por João salvá-lo e limpar suas memórias, as coisas teriam ido mal para a pequena princesa vampira. Estou bem. Seja o que for, termine e vamos sair daqui. Ela disse enquanto tentava segurar a cabeça para não explodir. João suspirou enquanto olhava para trás em seu livro e continuou lendo lentamente. Não se preocupe, princesa. Assim que voltarmos a uma dieta normal de sangue,
Você retornará a uma condição de pico imediatamente. Por que tão legal de repente? Ela olhou para ele. Eu sou legal. João fechou seu livro. Se eu estiver tratando você mal, saiba que estou tentando impedir que você se machuque. E aquela vez? Utility Fangs. João se levantou de sua cadeira e se aproximou dela. Eu não sou do tipo que intimida as pessoas se eu não gostar disso. Bem, eu gosto disso em alguns casos, mas não se preocupe com você mesmo comigo. João queria acariciar sua cabeça, mas ela não estava com humor para ser tocada. Assim que ele se afastou, ele sentiu uma presença que estava esperando. Passos foram ouvidos subindo as escadas e como Serana encontraria qualquer mortal que se aproximasse irritando levemente seus instintos. Desta vez seus instintos estavam fazendo com que ela ficasse em estado de alerta máximo como se fosse alvo de um caçador muito afiado, que pode fazê-la se sentir como uma presa. 3 batidas cuidadosas foram ouvidas na porta. João saiu pela porta sob o olhar atento de Serana. No momento em que ele abriu a porta, uma estranha quantidade de hostilidade pôde ser sentida até mesmo pelas pessoas normais lá embaixo. Felizmente, essas pessoas estavam bêbadas demais para andar direito. Com João no centro desse choque de olhares, tanto ela quanto Serana pareciam ter um interesse hostil uma pela outra. Mal sabem eles o que causou isso e poucos se importam. Cada um deles foi marcado como uma ameaça pelos instintos do outro. Sim, eu pensei que isso iria acontecer. João disse enquanto deixava a porta aberta para ela entrar. O que é aquilo? A ela perguntou, sem tirar os olhos de Serana. Coisa. Serana só precisava dessa palavra para ser acionada. João pulou na cama do quarto todo relaxado, fez as apresentações do seu jeito. Um lobisomem, um vampiro e um Dragonborn entram em um bar. E essa é a história deles até agora. As duas senhoras estreitaram os olhos uma para a outra percebendo a natureza da outra pessoa. Ambos são criaturas da noite e o simples pensamento deles existirem em uma cidade faria todos os habitantes da cidade correrem uma milha em pânico. E agora João está simplesmente apresentando-os um ao outro. Eu cacei sugadores de sangue antes. Nenhum deles cheira tão retorcido quanto ela. Disse a ela. E eu li sobre sua espécie. Papai sempre disse que há uma sujeira particular para aqueles que gostam de se transformar em cachorros. Serana estava tão irritada que chegou ao ponto em que veio com uma resposta. João saltou para a cama antecipando como isso terminaria com um sorriso. Você sabe a diferença entre um lobo e um cachorro, garotinha? A ela parecia realmente chateada. Esclareça-me, menina lobo. Se você chutar um cachorro, ele rastejará para trás, lambendo seu pé, implorando por perdão. A ela disse enquanto seu braço direito se transformava repentinamente e segurava Serana longe de seu rosto, levantando-a contra a parede. Chute um lobo e ele arrancará seu rosto. Serana foi pega de surpresa, mas sua reação foi rápida, pois todas as suas garras e presas foram direcionadas a ela sem um segundo de hesitação, mas mesmo com óbvia sede de sangue. A situação estava prestes a piorar, exceto por aplaudir obrigado, Pride. Você pode parar agora. E, de repente, tudo voltou para onde a ela e Serana estavam apenas uma contra a outra. O que apenas? Aquilo foi. Cá entre nós, encobrir os rastros de uma princesa vampira me deixou tão bom com Illusion Magic que posso até mesmo enganar vocês. Vocês dois de todas as pessoas. Droga. João agarrou, orgulho, com todo o amor e cuidado do mundo quando começou a brilhar pela atenção de seu dono. Agora mesmo? Perguntou a ela. Ilusões, ilusões. Eu tenho praticado alguns truques bacanas ultimamente. Sim, isso estava acontecendo, mas em suas cabeças. Da próxima vez que vocês dois quiserem brigar, façam isso fora da cidade, por favor. Ele disse criticando os dois. Serana revirou os olhos e voltou para seu canto depois de pegar um dos livros que João estava guardando. A ela observou Serana com um olhar desconfiado até que ela também perdeu completamente o interesse em lutar. Ela então se virou para João com olhos críticos. Onde você esteve nos últimos dias? Ela perguntou. Em nenhum lugar em particular.
Eu estive em SharePoint por algum tempo. Rastreei o culto do dragão em alguns locais e nada de interessante aconteceu. João disse. E essa? Ela apontou para Serana. Isso não é um vampiro normal. Isso tem um nome. Disse Serana. O nome dela é Serana. Ela tem circunstâncias especiais e eu a estou ajudando a controlar sua séria condição de sugador de sangue, além de cuidar de uma conspiração apocalíptica liderada por um dos vampiros mais poderosos que existem, que por acaso é seu pai que quer para usá-la como parte de seu esquema mundial que pode ameaçar toda a vida em Nier. Caramba! A ela ficou surpresa com a forma como João colocou as coisas. Nenhuma pressão. João sorriu. Lembra daquele vampiro que me capturou alguns anos atrás? Espere. Espere. Antes de perguntar a eles, a resposta para todas as perguntas que você está prestes a fazer assim. João estendeu as mãos. A ela olhou em volta sem saber como reagir enquanto estava perdida em seus pensamentos. Estou feliz que você esteja adivinhando minhas perguntas e tudo, mas eu precisaria de mais explicações, por favor. Ela disse. Tudo bem. Vamos ver. João começou a explicar o que aconteceu nos últimos 3 dias com ela sentada na beira da cama ouvindo e no final ele disse, e agora, eu quero que você cuide dela. O que? O que? Os dois olharam para ele como se ele dissesse a coisa mais inimaginável. Você vai cuidar dela por algum tempo. Eu preciso que vocês dois mantenham contato juntos. Por que em Oblivion eu faria isso? Perguntou a ela. Eu só quero que ela tenha contato com alguém em quem confio. João disse enquanto se apoiava em ela. Eu não fui para ali no Julanar para este. Você vê? Ela estreitou os olhos tentando descobrir o motivo dele. Sinto cheiro de peixe. Ela disse isso. Se você cheirou agora há pouco, então há algo errado com seu nariz. João disse com um rosto natural, obviamente porque estamos em uma taverna. Ele riu quando ela revirou os olhos. Então ele agarrou mais perto e intimamente a fez sentar ao lado dele. A situação que fez Serana olhar de cima do livro com perplexidade e então tentar se encolher no canto em que ela estava. Sério agora? O que você não está me dizendo? Perguntou a ela. João limpou a garganta e relaxou. Você já ouviu falar sobre a Dawnguard? Ele perguntou. É um forte em Riften. Fora isso, costumava haver uma ordem com o mesmo nome dedicada a caçar vampiros. Ela disse. Sim. É uma ordem que surgiu há muitos anos, quando o filho de um Jarl de Riften foi pego com vampirismo. Os métodos da Dawnguard são eficazes, mas... Mas o que? Digamos que é algo que eu nunca entendi sobre eles. João disse então mudou de assunto. De qualquer forma, os vampiros têm se movido contra alguns pequenos assentamentos ultimamente e eles visaram muitos inocentes. Eles vão ser um problema. Recebemos alguns trabalhos para erradicar os vampiros ultimamente. A ela concordou com a cabeça. Não é nem sobre isso que estou te avisando. Os vampiros que estão realmente enfrentando são mais cruéis e 2 vezes mais perigosos em comparação com qualquer vampiro de sangue baixo que você conhece. Ela é um exemplo do que você enfrentará então. Tudo bem. O que a Dawnguard tem a ver com tudo isso? Recebi relatórios de que eles estão sendo reformados por um homem chamado Sran enquanto falamos. Além disso, o salão do vigilante será atacado em um futuro próximo, então gostaria que você os avisasse. Isso é tudo? Deveria ser. Eu quero que você seja cauteloso com os vampiros e não apoie totalmente o Dawnguard ao mesmo tempo. Eles vão ganhar muita popularidade, mas precisamos evitar que eles sejam tão mal reputados quanto antes. Por outro lado, vou deixar Serana sob seus cuidados por alguns dias. Ela tem treinado em combate comigo, então seus instintos estão um pouco aguçados. Leve-a para a floresta e mostre a ela como se ficar mais calma. A ela olhou para Serana e depois desviou o olhar. Mais fácil falar do que fazer. João a beijou na bochecha e pulou da cama. Com isso, vou deixar você se dar bem. Tenho uma missão em outro lugar. Ele nem pensou 2 vezes antes de deixar Serana com ela, o que pode soar como uma má ideia de todas as formas concebíveis, mas João tinha um plano e fé no treinamento que fez Serana passar. Ela é muito obstinada e será um grande triunfo. E com isso, ele deixou-a ter um
Durante o dia seguinte, John viajou de volta para Winterhold e depois direto para Riften. Ele não revelou sua chegada em Winterhold, mas foi diretamente para Nurina e deu a ela um presente estranho. Lembro que o aniversário do Arquimago Savius está chegando. Ele disse antes de passar uma caixa com um pingente de jade para ela. Por favor, diga a ele que este é um artefato de Azueira. O pingente que ele passou era um artefato menor que ele comprou, mas acabou fortalecendo seu efeito por meios especiais. Para que serve? Quando Nurina perguntou isso, John sorriu e disse a ela que ela poderia agradecê-lo mais tarde e foi embora. Ele sabia que o Arquimago tinha uma natureza competitiva e adorava coisas caras, então certamente aceitaria o pingente e o manteria por perto. Depois de deixar o Winterhold, John se teletransportou para Riften e entrou silenciosamente no Rajade Lagoon sem que ninguém percebesse. A razão para fazer isso era infiltrar-se imperceptivelmente no covil da Guilda dos Ladrões e plantar algo. Ele fez questão de deixar tudo como está, mas deixou um certo item para trás na mesa de Mercer Frey. A chave mestra está agora onde deveria estar. Kirin Saga capítulo 575. Acertando os livros. Não demorou muito para que tudo se desenrolasse agora que John se envolveu. Ele estava certo. Alguns cenários simplesmente não acontecem sem a interferência dele, mesmo com seus amigos trabalhando duro neles. Em Riften, Maven Blackbriar finalmente se encontrou com Julanar e lhe deu um emprego. É claro que Julanar estava disfarçado de Sparrow e ela conseguiu algumas palavras de Maven. Surpreendentemente, e apesar de como Maven estava chateado com John, ela não o acusou de sabotar seu trabalho em Riften ou mesmo de entrar em contato próximo com Onning Mederi, seu rival no negócio de hidromel. John Darry pode ser arrogante e se mover sem consequências, mas ele não é alguém que perderia tempo assim. Essas ações mesquinhas nem me incomodam, mas sim prejudicam sua guilda, Little Sparrow. Vendo Maven dizer tais palavras para ela e além das más vibrações, Julanar ficou com algumas pistas sobre o que exatamente está acontecendo. Ela sabe que John sabe, mas ele apenas revela o que torna as coisas mais fáceis para ela, mas não tão fáceis a ponto de ela poder passar por todas as missões que ele lhe dá. No entanto, para Maven ver através de John a tal ponto, é verdade que os inimigos caminham por caminhos estreitos e se entenderiam com o tempo. John e Maven tiveram uma animosidade tácita, pois ela pensa que John é quem matou seu filho, mas ainda não tem provas e só pode odiá-lo em agonia sem ter nada a fazer a não ser manter Riften fora de seu alcance. Julanar teve que viajar para Witterum depois de se infiltrar na Onning Mederi como um exterminador Skever. O plano era entrar, matar os Skevers, entrar na câmara de fermentação, estragar o hidromel e esperar um degustador que chegasse do palácio do Jarl. Assim que o hidromel arruinado for servido, ele fará com que a reputação da Onning Mederi despenque e o proprietário da hidromelaria seja preso. Maven Blackbriar interferiria e tomaria a Onning Mederi, eliminando sua maior competição em Skirin. Há mais no plano, na verdade. Antes da operação da hidromelaria, a propriedade Goldenglow também fazia parte de uma conspiração de uma pequena empresa contra Maven Blackbriar. Depois que a Guilda dos Ladrões limpou a propriedade, eles encontraram um documento direcionado ao proprietário com ordens para sediar Maven e cortar seus suprimentos. O mesmo tipo de documento com a mesma insígnia foi encontrado na Onning Mederi e continha informações que fariam com que a competição contra a Blackbriar Mederi pendesse a favor da Onning Mederi. E isso não foi o fim de tudo. Depois de investigar mais, a guilda descobriu que a propriedade Goldenglow foi vendida para um comprador anônimo e a Onning Mederi foi investida pela Dari Dragon Company. Muitos dedos foram apontados para John Darry quase imediatamente, mas não seria possível, já que o próprio John usa a rede da Guilda dos Ladrões para conduzir negócios como comprar propriedades e realizar transações tão grandes. Tanto John Darry quanto Maven Blackbriar são a tábua de salvação da Guilda dos Ladrões. Portanto, apesar de como os dois se odeiam, eles consideram não prejudicar a guilda que faz seus lances sujos e, portanto, a Guilda dos Ladrões está fora de todas as suas lutas de investimento.
Aqueles dedos apontados para João não duraram muito, no entanto, já que ofender um dos patronos e um antigo membro da guilda sempre vem com preço. Também era fácil responder a qualquer acusação feita a ele sobre esses assuntos. Mas esse não era o acontecimento mais importante na guilda dos ladrões no momento. Por alguma razão, o líder da guilda, Mercer Frey, tornou-se tão enérgico ultimamente. Ele sempre esteve deprimido e sem noção nos últimos 3 anos, mas agora está de volta ao topo de seu jogo, o que deveria ser algo bom para a guilda, mas muitos achavam o contrário. Mercer começou a contratar bandidos e mercenários em grande número e até fez movimentos muito apressados em campo aberto com as bênçãos de Maven, é claro. Mas para quê? Apesar do óbvio comportamento imprudente que Mercer mostrou, ninguém poderia sequer segurar uma partícula de poeira contra ele. Havia uma razão pela qual um ladrão tão astuto é o líder da guilda dos ladrões, apesar de sua falta de popularidade entre os ladrões. Ele é bom. Insanamente bom nisso. Ou é nisso que o mundo acredita? Julanar ficou muito ciente de que há algo por trás do retorno de Mercer aos holofotes, especialmente depois de um grande trabalho recentemente, mas muitos descartaram suas preocupações como Mercer sendo velho e astuto ou alguma bobagem que ela não acreditou. Deixando Julanar e suas preocupações de lado, João estava de volta a Winterol em seu escritório com sua esposa depois que os dois pareciam ter feito isso quando finalmente tiveram um momento privado juntos. Aline estava sorrindo de orelha a orelha agora que ela tinha João só para ela e se esqueceu de transmitir a mensagem de João para ele. Não que isso importasse no momento. Vamos em uma aventura. Sozinhos. Ela sugeriu. Diretamente do nada. Para onde? Rastreamos alguns livros sobre o olho de Magnus, mas eles foram roubados. Você já sabe disso. Iniciamos uma investigação e descobrimos para onde foram levados. Estou encarregado de recuperá-los. Vai ser em uma montanha ao norte de Oiteron com vista para o Rio Branco. Eu entendo. Então, finalmente estamos acertando os livros. Bater nos livros? Aline perguntou. Apenas algo que eu previ. Então, hora de aventura homem/enver Saul 0026 esposa, não é? Eu não teria aceitado de outra maneira. Finalmente, e depois de muito tempo, João e Alina visitaram o colégio sozinhos e pegaram seus crachás conforme se apresentavam, indo juntos para a missão. É raro ver João fazendo algum trabalho voluntário para a faculdade, mas como uma potência própria, vê-lo fazendo isso garante às pessoas de quem ele cuida, especialmente após o incidente em que ele paralisou toda a cidade uma vez. Dentro da faculdade, parecia que o conselheiro Talmoran Cano estava muito ativo tentando recrutar alguns membros para sua causa para tomar a iniciativa de pesquisar o olho de Magnus e causou muita dor de cabeça para os outros. Ele continuou falando sobre como Tamor deveria estar envolvido nesta investigação, mas parecia que o arquimago Savos o colocou em seu lugar chamando-o para uma reunião e dizendo-lhe para parar de incomodar os estudiosos e pesquisadores sobre alguns costumes que não são nem mesmo aprovados pela Magic Society. Com isso, uma cisão se formou entre Ancano e Savos Arém fazendo com que este continuasse procurando desculpas para tentar distanciar os assuntos importantes do primeiro. Em relação a João e Aline depois de terminar todos os preparativos, eles viajaram juntos em atronaches do cavalo flamejante como nos velhos tempos, sem nem mesmo pegar um portal. A viagem era para ser uma atividade divertida apenas para os dois e eles conseguiram aproveitar ao máximo. A guerra não é tão ativa em Winterhold graças a Lust, e o que aconteceu da última vez e o próprio João enviou algumas mensagens cheias de linguagem dura para os dois lados da guerra para não serem tão confiantes e ameaçar as rotas comerciais de Winterhold. Para um homem fazer com que dois lados em guerra levem esta guerra para outro lugar, esse é o tipo de personagem que João Dari pode ser se ele se flexionar totalmente. Depois de alguns dias de viagem no inverno nevado, João e Alina chegaram a Fedlocaep, o lugar onde se pensava que os livros estivessem. Este lugar estava cheio de rogue-mages, o tipo que vai atrás das leis e comete crimes para obter tipos específicos de poderes.
Esses tipos de magos às vezes não são melhores do que bandidos e são hostis a qualquer um que invada seus territórios. Eles também recrutam os pobres locais com talentos mágicos e prometem a eles uma chance de aprimorar seus poderes, mas é tudo uma farsa. Como esperado, aqueles rogue mágicos encontraram João e Alina com hostilidade no momento em que foram vistos. Os dois estavam vestindo suas vestes da faculdade e pareciam muito elegantes em comparação com aqueles malandros. Out! Deixe este lugar de uma vez. Seu tipo não é bem-vindo aqui. Um mago do Umer bloqueou o caminho para João e Alina com alguns de seus colegas, um Atronache de chamas os apoiando. Não parecia mais perigoso do que um mero bando de ladrões desgarrados que aprenderam alguns truques a julgar pelas armas que carregavam junto com os feitiços que evocavam. Um mago de verdade não confiaria em armas mundanas se fosse adepto das artes arcanas que desqualificam essas pessoas de serem magicasters adequados para começar. Mesmo o Atronache que eles tinham não era controlado por nenhum deles, mas sim convocado por meio de um ritual e funcionava como sentinela. Alina parecia ter a intenção de retribuir a hostilidade com hostilidade e acabar com aqueles bandidos, mas surpreendentemente, João tocou seu ombro e transmitiu a ela que é o melhor usar a diplomacia em tal situação. Alina olhou para ele duvidando das ações de seu marido assassino, mas acabou observando enquanto lhe falava. Saudações. Nós somos do Colégio de Winterhold e estamos aqui a negócios oficiais com o líder deste coven. João disse. O colégio. O nome colocou aqueles homens em apuros apenas por mencioná-lo. Um bando de conjuradores sem talento como eles nem se qualifica para entrar no colégio e muito menos competir com um mago genuíno em combate mágico. Mas eu sabia. O Dunmer na liderança disse. Mais um motivo para dar meia volta e ir embora. Nosso líder deixou claro que as pessoas do colégio não são bem-vindas aqui. João e Alina trocaram olhares com ela tentando transmitir que eles deveriam lançar feitiços e chutar traseiros até conseguirem o que estão aqui para fazer. O fato é que João queria interpretar este de uma maneira diferente. Tudo bem. Você pode pelo menos dizer ao seu líder que estamos aqui? Quero confirmar se ela nos encontraria ou não, para que... Fagulho, um dos magos, lançou um pequeno feitiço de raio na perna de João enquanto ele falava. Ele caiu no chão porque obviamente errou, mas o mago tentou fazer com que parecesse um tiro de advertência. Tem pedras nos ouvidos? Não estamos recebendo visitas. Ele gritou. João nem foi acionado pelo feitiço nem Alina. Esse tipo de brincadeira de criança não estava nem no nível que pode matar um querido. Bem, pelo menos eu tentei. Com um aceno de sua mão, uma rajada de vento atingiu os magos e os forçou a cambalear antes que uma teia muito pequena de raios espalhados se espalhasse por todo o ambiente e os derrubasse. Você não matou ninguém? Alina perguntou surpresa. Eu preciso. João respondeu. Tenho algo em mente para vir aqui. Então não vamos matar ninguém. Por que você não veste a saia e a armadura? Alina disse com um tom insatisfeito antes de rir descaradamente enquanto João olhava para ela. Se você quer ir com tudo, faça isso com um oponente adequado. Caso contrário, seria chamado de arcano e bullying. E não se preocupe, é logo atrás daquelas paredes. João e Alina invadiram o QEP juntos sem nada que possa ser relacionado à palavra estratégia. Na verdade, foi uma mistura de abuso e sequestro. Os dois não seguiram com os grandes feitiços inovadores e voltaram aos básicos, como Firebolt e Frostbite. Eles estavam agindo como se estivessem dando uma chance a seus oponentes, mas na verdade, eles estavam apenas se divertindo e intimidando as pessoas ao redor. Quem fosse derrotado na luta seria arrastado para o cubo de João e preso lá em uma cela especial que João fez especialmente. Depois de limpar a área subterrânea da fortaleza, alguns magos de alto nível apareceram e representaram um pequeno desafio para Alina, mas ela ainda deu a mesma desvantagem que deu aos outros e ainda venceu sem qualquer dificuldade. Um ex-aluno do colégio foi encontrado, um Igel chamado Orton, que parecia ser aquele que ajudou este grupo de magos desonestos a roubar os livros que Alina está procurando. No momento em que viu Alina e João, ele o reconheceu quase em um instante e, ao contrário do jogo,
Ele nem se atreveu a pedir ajuda quando foi enganado e enjaulado por aqueles magos desonestos. Alina simplesmente abriu sua gaiola e ordenou que ele voltasse para o Interod e se apresentasse a Faralda, que supervisiona a segurança do colégio. O interessante sobre esses magos desonestos ao contrário da maioria dos grupos, havia bons entre eles e eles conseguiram capturar e experimentar vampiros. João estava realmente interessado em descobrir o que eles procuravam e entender seu trabalho. Ele deixou intactos os vampiros que capturaram e simplesmente os colocou para dormir para que não aproveitassem a chance e escapassem. E para responder a essas perguntas sobre a natureza de suas pesquisas, nada melhor do que perguntar à própria protagonista do circo. O líder dos magos desonestos, o chefe na última sala, a mulher conhecida como a Chamada. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.